Mateus 5, nós vamos meditar sobre estas duas palavras de Jesus: sal da terra e luz do mundo. Abriu a sua Bíblia? Eu vou ler do verso 13 até o 16. Depois que lermos a palavra, deixe o texto aberto para a nossa meditação. Antes de ler, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, damos-te graças porque podemos cantar como acabamos de cantar. Damos-te graças porque podemos falar com o Senhor como estamos fazendo. Damos-te graças pela tua palavra em nossas mãos. Damos-te graças pela tua real presença aqui, na pessoa do teu Espírito. Ilumina as nossas mentes, enche-nos do teu santo poder, para que possamos não apenas ouvir, mas também, ouvindo, colocar em prática aquilo que o Senhor há de nos falar. Abençoa-nos no nome santo do eterno Salvador. Aleluia. Amém. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade à nossa meditação no Evangelho de Mateus. Que bom poder fazer isso, porque aqui, fazendo assim, de uma maneira contínua, nós não ficamos escolhendo o que vamos falar, né? Para aquele que prega, é fácil só meditar no texto seguinte. E para os irmãos também, para a igreja, é fácil. Hoje os irmãos já sabem o que nós vamos meditar no próximo domingo, já não sabem? E assim, então, a gente vai dando continuidade. Vamos caminhando aí pelo Evangelho de Mateus. Nós vimos que até aqui, os irmãos podem observar, Jesus fala sobre o que nós somos. Olha aí os versículos de 1 a 12. Ele diz que nós somos felizes, bem-aventurados. Ele está no sermão, ele está proferindo o seu grande sermão, o sermão da montanha. Ele está ensinando a sua igreja, os seus discípulos. Olha lá no versículo 2. Diz que Jesus está ensinando os seus discípulos, aqueles que estavam bem próximos a ele, embora uma grande multidão estivesse ouvindo ele. E então, Jesus agora passa a falar como que estes discípulos devem manifestar o que eles são, ou como que nós devemos manifestar o que somos. Entende bem? O que nós somos? Felizes. Por quê? Somos felizes porque são chorões, né? Bem-aventurados que choram. Somos felizes porque somos mansos e herdaremos a terra. E por aí Jesus vai mostrando. Olha aí os versículos anteriores. Agora ele diz: então, já que vocês são isso daí, mostre às pessoas, mostre aos outros o que vocês são. Ou seja, deem um testemunho, vivam esta felicidade, esta bem-aventurança,
Coloque isso em prática. Pratiquem isso que eu estou dizendo para você. E então ele usa essas duas metáforas, né? Essas duas figuras aí como forma de nós observarmos como que ele quer que nós vivamos na segunda, na quarta, na sexta, todos os dias do nosso dia a dia, aqui e lá fora, dentro de casa, dentro do ônibus, dentro da escola, dentro do trabalho, onde você estiver ao longo da semana. O que Jesus está dizendo que nós devemos viver e manifestar e testemunhar e dizer àqueles que nos cercam? Primeiramente, essa figura que ele traz sobre o sal. Nós sabemos muito bem, especialmente as irmãs, e por que não todos nós, entendemos muito bem esta metáfora que Jesus diz aqui: vós sois o sal. O sal, no tempo de Jesus, era a nossa geladeira, era o nosso freezer de hoje, né? Na verdade, ontem eu estava contando para alguns irmãos que na minha casa só teve geladeira depois dos meus 20 anos de idade. Eu não sei se o seu Anel também foi assim a experiência dele, mas eu já tinha passado da minha adolescência, quando começou a ter fogão a lenha, ou fogão de gás, né? Televisão, geladeira. Na minha casa só começou depois. Como é que a gente fazia com a carne? Não comprava carne? Comprava sim, comprava e punha no sol, salgada. Ou senão a gente comprava a carne salgada lá no açougue e trazia para casa. Qual é a função do sal? Função do freezer. Hoje, lá em casa tem muita carne que não tem sal nela. Mas se ficar 2 dias fora do freezer, traz problema. O que Jesus está dizendo aqui? Exatamente isso. No tempo dele, não tinha geladeira. No tempo de Jesus, não tinha freezer. O que tinha? Sal. E o que Jesus está usando? Por que Jesus está usando esta figura? Porque o sal tem um grande valor, uma grande importância. Não apenas lá no tempo de Jesus, mas nos nossos dias de hoje também. E o que ele está falando a respeito quando ele diz, olha para os seus discípulos e diz: você é sal da terra. Queridos, eu fico pensando numa grande realidade que existe nos dias de hoje. Ontem, se não me engano, no jornal, eu estava ouvindo a notícia do Papa lá na Irlanda. O que o Papa estava dizendo lá na Irlanda? Quase que ele fala: coitadinho do LGBT. Ou quase que ele fala: olha, a gente tem que mudar o jeito de agir com essa gente. O que eu estou observando, queridos? Eu estou observando que a Igreja Católica é igual camaleão, sabe? Vai pegando a mesma forma do mundo. E o Papa, daqui a pouco, ele vai liberar aborto, vai liberar gay, casamento gay, e como está acontecendo lá na Irlanda. O que eu estou observando? É que o mundo está se tornando um mundo insípido, ou seja, um mundo sem sal, ou um sal que perdeu o sabor. Isso nada mais é, querido, sabe o que é? A indiferença. Essa é a tática demoníaca dos nossos dias. Qualquer pessoa que você chega, você pergunta: você crê em Jesus? Sim, creio. Você crê que a Bíblia é um livro santo, a palavra de Deus? Sim, creio. Você crê que a igreja é uma coisa boa? Sim, creio. Você vai na igreja? De vez em quando. Você acha que a igreja é errada? Não, imagine. Porém,
no coração, Jesus está longe. A fé, zero à esquerda. A vida é uma vida sem sal. Uma vida sem gosto de vida. O sal perdeu o sabor. O cristianismo puro e simples deixou de existir com todo o seu vigor na vida de muita gente. E eu fico pensando, não seria isso que Jesus está dizendo aqui? Quando ele está dizendo que nós não podemos perder o sabor, se o sal vier a ser insípido. Verso 13. Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Meus irmãos, o cristão, o crente, o discípulo de Jesus não pode ser assim. Nós não podemos nos acostumar com o Evangelho. Não podemos levar a coisa na maré mansa. Não é isso, de forma alguma, que a palavra de Deus nos adverte. O sal tem que exercer a sua função. O valor que ele tem de preservar, de influenciar, de exercer a sua função no meio do mundo que nós estamos. Nós não podemos nos conformar. Esta é a palavra de Romanos 12, 1 e 2. Ou entrar na forma, ou ficar igual, ou ser igual às pessoas que não têm sal, às pessoas que não têm Cristo, às pessoas que não têm conhecimento da palavra, que não têm nenhum relacionamento com o poder de Deus no seu coração. A Bíblia está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo, que nós precisamos testemunhar com todo o nosso vigor a nossa fé, o poder de Deus na nossa vida. As pessoas precisam olhar para nós e saber que Jesus habita em nosso coração. As pessoas de dentro e as pessoas de fora. E tão interessante essa questão de dentro. O sal dentro do saleiro não tem valor nenhum. O que significa isso? Se nós não começarmos a testemunhar, a abrir a boca, falar, mostrar às pessoas o que Jesus está fazendo na nossa vida, o valor que Ele tem para nós, se nós não testemunharmos a alguém sempre, nós nos tornaremos como o sal dentro do saleiro. Às vezes o saleiro está lá em cima da mesa e nós comemos uma comida sem sal. Que coisa horrível comer um feijãozinho totalmente sem sal. Alguém gosta de comida de hospital? Ah, não. Ah, nem, diz a minha mãe. Ah, nem. Comida sem sal, comida de hospital. Não é verdade, queridos? Assim é o crente que não vive o Evangelho. Assim é o crente que vive longe de Deus, na indiferença cristã. Assim é a pessoa que convive com outra pessoa que não conhece Jesus dias, meses e meses, e aquela outra pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Ah, não precisa falar, basta viver.
Mentira. Mentira do maligno. Mentira do mentiroso. Essa palavra não vem de Jesus. Não precisa falar, basta viver. É mentira do diabo. Não é verdade. Porque Jesus está dizendo que nós somos sal para salgar, para exercer a nossa função, o nosso testemunho diante daqueles que nos cercam. Nós vivemos num mundo totalmente transtornado. A palavra de Deus diz a respeito dos últimos dias. E como serão as pessoas nos últimos dias? Serão egoístas, avarentos, soberbos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, implacáveis, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, e por aí vai. A lista é grande, queridos. Você já viu como que nós vivemos num mundo de crueldade? Tanta crueldade. E isso não é só no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, não. É em todo lugar. Isso não é só em São Sebastião. É em todo o DF. Isso não é só no Brasil. É no mundo inteiro. Isso não é só na Síria. É na Bahia também. É em todo lugar. Porque os homens são assim, pecadores, longe de Deus. E se nós conhecemos e sabemos o que Jesus pode fazer na vida dessas pessoas, porque fez na nossa vida, nós não podemos fechar a boca. Porque se nós fecharmos a boca, queridos, se nós continuarmos de boca fechada, nós seremos duramente cobrados sobre isso. Já dissemos isso hoje pela manhã e repetimos agora. Nós teremos um dia que acertar as contas com o nosso Deus, a respeito da ordem que Ele nos deixou de testemunhar, de pregar o Evangelho, de sermos sal que salga. De sermos sal que exerçamos a nossa função no mundo que vivemos hoje, de dizer às pessoas do amor de Deus, o amor poderoso de Cristo, o poder do Espírito Santo que transformou a nossa vida e que transforma a vida deles também. Nós não podemos nos calar para não dar oportunidade às pedras de falar. Não podemos. Não podemos. Agora, tem um detalhe a respeito do sal. Muito sal no feijão estraga o feijão, não é verdade? Especialmente nós, né, seu Manuel, que já estamos a meia tarde para lá, né? Meio-dia para lá. Comer muito sal é perigoso. O que significa isso? Comida muito salgada é perigosa. Por que Jesus está dando esse exemplo, usando essa figura do sal? Porque o que a Bíblia nos ensina em toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, é que nós tenhamos uma vida equilibrada. Não é uma vida morna, mas equilibrada. Uma vida nem longe dos extremos, nem para a direita, nem para a esquerda. Não, extremos são perigosos. Comida sem sal ou salgada demais não dá certo. Que gostoso chegar na casa da mamãe e comer aquele feijãozinho gostoso com arroz, uma carninha moída assim, né, Paulo? É gostoso isso. É gostoso. Uma comida bem temperada, gostosa, sair na fumacinha. Não é verdade, queridos? Já tem gente engolindo saliva aí.
Não é? Agora, o terrível é quando você chega com fome e a comida está aquele sal terrível. Crente salgado demais. As pessoas também não querem ficar muito perto delas, não. Pessoa que é chata, desculpa a expressão aqui, sabe? Pessoa que fala demais. Você chega perto dele, não tem outro assunto. Não sabe falar outra coisa. No começo até que você ainda vai, mas daqui a pouco você começa a evitar essa pessoa. Estão entendendo o que eu estou falando? É por isso que Jesus está usando esta figura do sal. Nem muito sal, nem pouco sal. Mas o tempero, o bom tempero. Comida bem temperada. Crente bem temperado. O cristão que sabe viver uma vida equilibrada, viver com sabedoria, viver com integridade, com equilíbrio em cada situação da sua vida. É isso que nós podemos entender que Jesus está dizendo aqui. Aí ele usa também essa figura da luz. Observe bem, que coisa interessante. Primeiro ele fala a respeito do alimento, né? Ninguém fica sem comer. E Jesus estava ali falando para uma grande multidão, e especialmente para os seus discípulos, e ele está falando a respeito de comida. Possivelmente aquelas pessoas começaram até a ficar com fome, né? E depois de Jesus, então, o dia já começa a declinar, eu fico imaginando aqui, e ele lembra da luz, que o sol já vai se pondo, né? E então, o que Jesus fala que os discípulos são? A luz do mundo. Comida e luz, dois grandes fatores que é fundamental na nossa vida neste mundo. A luz, aqui na Bíblia, tem um grande significado, queridos. Um grande significado. Porque a Bíblia toda, aliás, a Bíblia começa falando, desde a criação, a respeito do perigo das trevas. Trevas na Bíblia é a figura do pecado. E que a Bíblia, aqui, o abismo, que o caos, o nihil, o nada, a não ser a existência do próprio Deus, era a realidade na eternidade passada. Só Deus existia, nada mais. Havia trevas na face do abismo. Gênesis capítulo 1. Não é assim que começa a Bíblia? É isso mesmo, Manel? E disse Deus o quê? Haja luz e houve luz. A luz foi o primeiro ato da criação de Deus. Antes de criar você, Deus criou a luz. E agora vem Jesus e diz: você é luz. Vós sois a luz do mundo. Nós estávamos nas trevas. Nós éramos trevas. Nós vivíamos nas trevas. As trevas do pecado. O pecado reinava sobre nós. Fomos criados, nascemos em pecado. A figura do pecado é trevas. Já dissemos isso e repetimos isso. E é tão interessante que se nós pedirmos para apagar, desligar todas essas luzes aqui, eu não vou ver que a blusa da Jesus
tem azul, nem que a blusa da Miraildes é rosa. Todos serão escuros. Estarão usando a mesma cor de roupa. Tudo escuro. Mas quando nós ligamos a luz, e chega a luz, e vem a luz, aí então nós começamos a ver os detalhes entre nós e dentro de nós. E então a gente vê que há tudo muito diferente, as cores e tudo mais. E especialmente quando a gente vê uma roupa branca e tem uma manchinha amarela, uma ferrugemzinha qualquer, a gente vê logo aquela ferrugem na roupa, não é verdade? O que isso tem a ver? Poder que a luz exerce sobre tudo e sobre todos. A sujeira aparece diante da luz. As manchas aparecem diante da luz. O pecado aparece diante da luz. E quando Jesus diz que nós somos a luz, é porque é a mesma palavra do sal. É porque nós precisamos ser essa luz no meio das trevas. Refletir a pessoa de Jesus, porque Jesus é a fonte de toda luz. Ele disse, haja luz e houve luz. E depois ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Jesus é a nossa luz. Jesus fala a respeito desse tema em várias e várias circunstâncias. A vida do verdadeiro crente deve revelar o que ela é dentro dele, de dentro para fora. A luz vem de dentro de nós, queridos. Porque Cristo habita aqui dentro de nós. Nós não podemos de forma alguma querer influenciar as pessoas de fora para dentro. A influência, o testemunho do que Cristo fez na nossa vida, testemunhar a respeito de Jesus, não pode ser apenas de palavras, de ouvir dizer. Não adianta você falar aquilo que você não conhece a respeito de Cristo. Mas o que Jesus fez na sua vida é importante que você transmita. Se Ele tem sido luz na sua vida, no meio da escuridão desse mundo que você vive, as pessoas precisam olhar para você e ver essa luz. Eu entendo que quando Jesus está orando, se despedindo dos seus discípulos, em João 17, como nós ouvimos no domingo passado, através do presbítero Casaleiro aqui, né? Ele falou a respeito desse João 17, quando Jesus está intercedendo por nós, quando Jesus, no meio da sua oração, ele diz, não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Observe bem, por que Jesus não nos leva para o céu já de imediato? Porque nós precisamos testemunhar, dizer às pessoas o que Ele fez na nossa vida. Temos a oportunidade de falar àqueles que nos cercam o que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Todos nós temos amigos, parentes, vizinhos, pessoas, colegas de trabalho, em todos os momentos, em todas as situações, tem alguém, há alguém que não conhece Jesus como você conhece. E quando Jesus diz que você é luz, é para que você brilhe no meio das trevas.
às vezes tem umas lamparinas, né? Acho que quando Jesus está falando aqui sobre a candeia aqui, eu não sei. Alguém não conhece lamparina? Quem não sabe o que é lamparina? Não sabe o que é lamparina. Não sabe o que é lamparina, não? O que é lamparina? Lamparina é no tempo que o seu Manel era menino. Não tinha luz elétrica. Não tinha geladeira, não tinha luz elétrica. O que tinha? Tinha candeia, tinha lamparina. E a gente acendia o foguinho lá no querosene, e o querosene dá a luz. Né? Ou o óleo, o azeite, e assim por diante. E é tão interessante porque o meu nariz ficava preto. Eu fico lembrando, ficava preto o nariz de tanta fumaça da lamparina, né? Tem muito crente que é uma lamparina que o pavio está quase apagando, quase queimado já. Aquela luzinha fraca, quase sem nenhuma força. Mas mesmo assim, pode ser uma lâmpadazinha fraquinha, de 25 watts, que ela exerce a sua influência no meio das trevas. Pode ser uma lamparina, assim, um foguinho de um palito de fósforo. Lá no seu quarto tem uma luzinha lá assim, aquela luzinha bem pequenininha, que você acorda 2, 3 horas da manhã e você vê aquela luzinha lá, ou fica tudo escuro? No meu quarto tem a luz do relógio. O relógio fica lá aceso. E tem vezes que eu tenho que virar ele para lá. Tanta luz é forte no meu rosto. Não é assim, queridos? Dependendo da escuridão, a luz pode ser bem fraquinha. Mas no meio da claridade, tem que ser uma luz mais forte ainda. Ou seja, depende da situação que nós estamos vivendo, do local onde nós estamos vivendo. O que nós precisamos é de transmitir a glória de Deus, o brilho do sol da justiça, a força do poder de Deus na nossa vida, quer seja em plena luz do dia ou em plena escuridão da noite, quer seja no pior dos ambientes que só tem cruéis inimigos do bem, onde é fácil testemunhar de Jesus, ou no meio da igreja, dentro da igreja. Em qualquer que seja a situação, as pessoas precisam ver Jesus nos nossos olhos, nos nossos lábios, no nosso coração, no nosso falar, no nosso agir. Quando Jesus está dizendo, vós sois luz do mundo, a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Uma luz não pode ficar escondidinha lá debaixo da cesta ou da mesa. Não é debaixo da mesa que a gente coloca a lamparina, a luz, mas coloca no teto. É lá de cima para baixo que ela clareia todo o ambiente. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus em você, meu irmão. Olhar para a pessoa e dizer, olha, essa pessoa é crente em Jesus, é discípulo de Jesus. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas alguém que não conhece você, não sabe nada a seu respeito, e pergunta, você é crente? Você parece crente? Alguém já falou isso para você? Quando isso acontece comigo, eu fico todo. Que coisa boa. Que coisa boa. Por quê? Porque fui digno de testemunhar, de um jeito ou de outro, a pessoa de Jesus na minha vida.
Agora o contrário também acontece. Especialmente lá dentro da minha casa. Você não é pastor? É assim que eles falam. Quem? A minha mãe, a minha irmã, a minha mulher, os meus filhos. É só eu pisar na bola que ela fala: pastor? É só nessas horas que eu sou pastor lá dentro de casa. Quando eu piso na bola. É, querido.